Esporte Terê. Esporte Terê FM. Sim, vamos nós neste dia. Que frio, hein, Felipe? Aninha, é verão, né? É verão. Verão, Verão Terê invertido. FM. Verão tá invertido, né? Isso O aí que tá acontecendo? são as loucuras dos homens. É. Você sabe, né? Vamos Aquecimento global? É claro, lógico. Tá todo mundo fazendo besteira, derrubando o verde, derrubando a mata. Faz então, parte. Pois é, Não né? tem jeito, infelizmente. Que coisa. Bom, o negócio é o seguinte, vamos falar de esporte neste Vamos. dia de chuva. A galera entra em campo assim, não quer nem saber. Sim, se tá sim. marcado, tem que entrar, vai embora, Sim, né? hoje só pra treinar, né? A partir de amanhã a gente tem rodada e amanhã a gente fala mais. Nossa, até pra mas treinar, hoje só treina, tem que ué. ficar nessa chuvinha. Ganha muito pra isso, né, Ana Paula? Ei, tem agasalho lá, ganha roupa, É seca, tem impermeável, tudo. isso mesmo. Fica até molhado, mas... Não tem problema. O que ganha vale a pena. Isso até o aí. resfriado se der. É, Mas tem tanto controle em cima desses jogadores da comissão técnica que dificilmente eles ficam não, gripados e tal. nem afeta. Sim, sim. Aninha, então, Chega. o Vasco tá ativo no mercado de transferências aí. Tá em busca de atacantes, né? Não só de atacantes, também tá de olho em reforço para lateral e tal. Tá de olho no mercado, né? E tá muito perto de fechar a contratação de 2 atacantes. O Brenner, que é o que a gente mais falou dele aí, né? Ele é centroavante, um pouco mais móvel do que... Um pouco não, bem mais móvel do que o Verratti. E o Inestrosa. Inestrosa. Ele é do Atlético Nacional, se não me engano. Do Atlético Nacional. E tá muito, muito, muito perto de chegar no Vasco. Inclusive, ele tava fechado com o Boca já. Parece que o Vasco e o time dele estão em troca já de documentos. Ele é aguardado aqui no Rio já para fazer exames e assinar contrato. Muita gente ouvindo essas notícias vai pensar, então o Ryan tá vendido. O Ryan já deve estar vendido pelo Vasco, por isso que tá fechando essas 2 contratações, né? Mas não. O Ryan, óbvio que o Vasco entende que vai vender o Ryan esse ano, não vai ter jeito, não vai ter como correr. O Vasco tenta de todas as formas segurar o Ryan pelo menos até o meio do ano. Né? Muito provavelmente vai vender agora, mas vai tentar segurar até o meio do ano de qualquer jeito. Entrou o Newcastle agora no negócio atrás do Ryan também. O Bournemouth da Inglaterra tá, entre outros, né? São vários clubes interessados. Talvez, se o Vasco conseguir segurar até o meio do ano, consiga uma venda ainda mais, como é que eu vou dizer? Vantajosa? Sim, ainda mais vantajosa, porque ele já é caro hoje, mas até o meio do ano, principalmente se ele passar no nível que ele tá, não se machucar, nada disso, com certeza o Vasco consegue uma grana muito maior. Alguns milhares. Sim, ainda mais, né? Já vai render reais. alguns milhões. Milhões de reais? Alguns milhões a mais, né? Tá bom. Isso. Aninha, fato que o Brenner e o Inestrosa, a intenção do Vasco é trazê-los agora para começar a jogar junto com o Ryan. Não que o Ryan já vá embora, não. O Vasco tenta ainda manter o Ryan até o meio do ano para ter aquela transição de forma mais suave, digamos assim. Se não tiver jeito, o Ryan vai embora. Se chegar aquela proposta que agrada os dois lados, o Ryan e o Vasco têm um acordo entre cavalheiros, né? Não tem nada no papel, mas tem um acordo entre cavalheiros de que o Ryan só sai por uma proposta que seja vantajosa para todos os lados. O Ryan aceitou a proposta do Bournemouth lá, o Bournemouth supriu tudo que o Ryan queria. Só que o Vasco não gostou dos valores, então por isso o Ryan ainda não foi embora, deu uma travada. Mas se o Bournemouth chegar com a grana, com o que for, o Newcastle agora, que ainda não mandou... Sim, o Newcastle ainda não mandou proposta oficial, mas já sondou e conversou, né? Então deve chegar uma proposta. O Ryan vai embora. O Vasco também tá de olho no Cuiabano, aquele mesmo que jogou no Botafogo nesse ano de 2020, no ano passado, né, 2025, que parece até que tem tanto tempo assim, né? Mas ele pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. No Botafogo ele já jogou por empréstimo. O Vasco tenta o empréstimo dele. O Vasco entende que vai precisar de alguém ali na lateral esquerda, porque o Lucas Piton tem sofrido bastante como é que fala? Assédio, né? Tem bastante time procurando saber e ainda não chegou a proposta, mas tem bastante time procurando saber. Isso é um indício de que pode chegar uma proposta e, dependendo da proposta, o cara vai embora, não tem jeito, Sim. né? O Leandrinho, que é garoto e costuma jogar as seleções de base do Brasil, ele tá em viés de sair, tá muito próximo de sair, então o Vasco entende que precisa de um jogador. Nossa, quanta movimentação no Vasco, né? De Muita, possibilidades muita. de coisa já efetivada, enfim. Sim, o Vasco para essa temporada é bastante... Tá movimentado, né? Essa coisa é um de time substituir, trocar, vender. Sim, é um time que... Assim, com o Diniz no comando desde o começo, Tá em movimento. traz bastante otimismo aí pros torcedores e
Vou te bom. falar que vai ser um time que vai dar trabalho pra todo mundo aí nessa temporada. Se reforçando, se conseguir realmente concretizar essas contratações e segurar o Ryan principalmente. O ideal era até o final do ano, mas até o meio do ano já é uma boa vitória aí do Vasco. Bom. Aninha, no Fluminense, a gente comentou, né, que o John Kennedy saiu aí com entorse, saiu com o tornozelo imobilizado e tal, de muletas e tal. Ele apresentou uma melhora aí na recuperação, não vai nem passar por exames, ele segue como dúvida para o jogo contra o Nova Iguaçu, vai ser na quinta-feira, mas uma lesão grave está descartada, muito provavelmente no Clássico, no final de semana, ele vai estar apto a jogar. Agora falando de mercado, o Fluminense entende aí, a diretoria considera a contratação de um centroavante urgente aí para essa janela de transferência de início de ano. E o que acontece? O Fluminense, ele mesmo se deu um prazo, né? Ele botou um prazo, estipulou um prazo de até a estreia no Campeonato Brasileiro para fechar a contratação de um centroavante. Em termos, né? Porque o que acontece? O Fluminense entende que é urgente e não tem como você começar uma temporada faltando o principal, que é o centroavante, né? Embora o Fluminense tenha no elenco o Everaldo, o Cano, o John Kennedy e o Lelê, né? Esses aí não têm correspondido, mesmo... Tudo bem que o Everaldo ainda não jogou, né? E nem o Cano. Deixaram a desejar. No ano passado deixaram a desejar, o Lelê passou a maior parte da temporada machucada também no ano passado. Nesse início de temporada só jogou o John Kennedy e o Lelê. Mas ainda assim o Fluminense entende que precisa de um centroavante, que é um centroavante de peso, não à toa conversou com o Hulk, não conseguiu fechar o negócio, teve percalços pelo caminho e acabaram indo por caminhos diferentes, digamos assim. O Hulk deve continuar no Atlético, então o Fluminense estuda o mercado, tá com cautela, mas com pressa, aquela cautela apressada, né? Precisa dia 28 é logo ali. Tá com o radar ligado, né? Sim. Vendo ali quem poderia ser, mas Sim. tá precisando. Que é um jogador de peso, quer impactar, né? Não quer só trazer mais um, né? Porque uma contratação furada, o prejuízo é muito maior, né? Assim, um jogador de peso também não garante, com nome, né? Digamos assim, não garante que vai ser retorno garantido. Não é retorno certo, né? Na verdade. Mas a chance é muito maior do que você trazer um Zé que joga ali, entendeu? Não tem como. O negócio é achar, porque geralmente valores são absurdos, ainda mais centroavante, geralmente é a posição mais cara do futebol. Então... São várias etapas, sim, né? Sim. Eles precisam ultrapassar tudo isso, vencer todas as etapas da negociação, até a coisa pelo menos começar a se concretizar. Sim. Então não é algo fácil, né? Sem dúvidas. É complicado. Futebol é muito complicado. Aninha, já no Flamengo, que tá nessa situação, né, sensacional no Campeonato Carioca, verdade que o Flamengo fez a aposta não deu certo, corre o risco de aumentar o número de jogos que o Flamengo vai fazer na temporada, e isso tá desagradando principalmente a torcida, vendo no horizonte um jogo contra o Vasco amanhã. A torcida não quer de forma alguma tomar uma goleada, se não me engano são 12 jogos que o Vasco não vence o Flamengo. E você imagina, logo no jogo que o Vasco, na teoria, vai vencer o Flamengo, ganha de uma goleada, porque o Flamengo vai jogar com o Sub-20, o Vasco já falou que vai com o time completo. Vira uma mancha, né? Então, sim. Então, surgiu uma dúvida dentro do Flamengo, né? Ninguém sabe, acho que tá entre 7 chaves aí, o que vai ser desse jogo, qual vai ser o time do Flamengo. A ideia original era que o Bruno Pivetti comandasse o time do Sub-20. Agora já não se sabe mais se vai o Bruno Pivetti comandando o Sub-20 junto com alguns jogadores do profissional, ou o Pivetti, o Felipe Luiz comandando o Sub-20 mesclado com os jogadores do profissional. Tá essa dúvida lá no Flamengo. Amanhã saberemos? Amanhã, espero que sim. O que tudo indica, vai ter um treino no mesmo horário dos dois times, né? Do Sub-20 com o time profissional. Não sei se juntos, mas no mesmo horário. Deve ter algum reforço. Acredito que o Flamengo não vai para esse jogo mole não, só com a molecada. Até porque, se for jogar o quadrangular de rebaixamento, aumenta aumenta 2 jogos na temporada, e são jogos que vão calhar de cair na mesma data de jogos. Um jogo cai no Campeonato Brasileiro contra o Vitória, o outro cai contra o Lanús, no mesmo dia do jogo contra o Lanús na Libertadores. Então, sobrecarga, né? Muita sobrecarga e, assim, não tá podendo, né? A temporada nossa já é tão corrida, né? No futebol brasileiro, quanto mais jogos, pior. O Flamengo vai tentar, acredito que o Flamengo vai tentar aí, de alguma forma, botar titulares pra mesclar com a garotada. Tá certo.
Aninha, o Botafogo tá muito próximo de contratar o meia Christian Medina, ele é do Estudiantes da Argentina. Inclusive lá no Estudiantes ele é tratado aí nos bastidores como vendido, ele ficou fora dos últimos jogos aí do Estudiantes. O que tá segurando o negócio, a gente até falou sobre isso, mas o que tá segurando o negócio é o transfer ban do Botafogo, que até agora ainda não foi resolvido. Parece que as conversas estão caminhando, mas ainda não resolveu. Pelo menos não foi divulgado. Então, até agora, os reforços que o Botafogo já contratou e os que pretende contratar estão inaptos, né? Não podem ser registrados. E isso complica a vida de qualquer time, né? Ainda mais o Botafogo tem perdido bastante jogadores, inclusive uma das opções do Anselmi pode estar saindo. O Matheus Martins virou alvo aí do Feyenoord da Holanda. E o Botafogo não recebeu proposta oficial ainda. Vai aguardar a chegada da proposta para poder decidir o que vai ser do Matheus Martins. Se sair, o Botafogo vai tentar contratar alguém, mas precisa resolver o transfer ban primeiro. Né? Pelo menos até 3 de março, que é quando fecha a janela de transferências. E se fechar a janela de transferência e o Botafogo não estiver registrado, não registra mais. Acabou, né? Então, Sim. eu acho o seguinte, pelo que você está me explicando aí, de todos os times aí, o que tá o que pode ficar numa pior quando formar o seu time é o Botafogo, né? Porque só tá saindo, né? Ainda não. Senão, tudo bem, já tem jogadores contratados para suprir algumas carências. Mas precisa que libere, né? Precisa se livrar do transfer ban para poder usar os reforços, senão os reforços ficam parados. Pois é, mas aí tem toda aquela coisa das dificuldades, né? Das possibilidades, todo o trâmite, né? De contratação. Quer dizer, eles enfrentam todas essas dificuldades e mais o transfer ban. Sim. O transfer ban é igual o Serasa, né? É um empecilho, né? É igual o Serasa, Não pagou, tá devendo, não fica pode. Proibido de comprar. Pois é. E no caso do transfer ban não é o Botafogo pode comprar, só não pode registrar. Só não vai poder usar. Só joga registrado, exatamente. Então, assim, de Difícil. fato, o Botafogo, o principal é resolver o transfer ban. Eu não sei, eles não divulgam tanto, né? Não é tão divulgado, mas eu acho que o Botafogo podia fazer uma coletiva explicando, gente, tá sim, a negociação, a gente tá conversando com a Atlanta e... A torcida merece, né? Eu acho que sim. Esclarecer. Tá Eu certo. acho que sim. Acabou? Acabou. Então tá, Chega amanhã... que a gente já tá atrasado, daqui a pouco a Aninha liga aí dando esporro. Vambora. Amanhã tem mais, Amanhã gente. tem mais. Esporte com ele. Falou, Aninha. Felipe Abreu. Valeu, Valeu, beijão. Esporte Terê. Esporte Terê FM.